a revolução tecnológica. O surgimento de novas tecnologias tem contribuído decisivamente para que a ciência geográfica possa lidar com a série de conhecimento e informações passíveis de especialização de maneira fácil e rápida. GPS, Sistema Global de Posicionamento. Com os avanços tecnológicos, localiza-se no planeta Terra de modo muito mais fácil por meio de GPS, que significa Sistema de Posicionamento Global. É um instrumento que permite determinar as coordenadas de qualquer ponto da superfície terrestre por meio de um conjunto de satélites receptores em campo. Portanto, coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas. Paralelo e meridiano. Paralelo e meridiano. Coordenadas geográficas. É um conjunto de linhas imaginárias que servem para localizar um ponto ou acidente geográfico na superfície terrestre. São elas: meridiano e o paralelo. Paralelo e meridiano são indicados por números ou mais precisamente por graus de circunferência, segundo a divisão sexagesimal. Vale lembrar que uma circunferência tem 360 graus. Cada grau tem 60 minutos e cada minuto divide-se em 60 segundos. Paralelo. Paralelo de 0 grau é uma linha imaginária traçada na parte mais larga da Terra, cujo ponto são distante dos polos. Foi denominado de Equador e divide o planeta em dois hemisférios, o norte e o sul. Paralelos são traçados lateralmente ao Equador, tanto para o norte quanto para o sul. Cada um deles é atribuído o número correspondente ao ângulo que forma uma linha do Equador, considerando o centro da Terra o centro da circunferência. Portanto, os polos estão a 90 graus do Equador, ao lado do número do paralelo. A indicação norte e sul. Então, assim, são os paralelos e depois vamos ao meridiano. Paralelo já sabemos que baseado na linha do Equador. Meridiano são linhas imaginárias que se dão volta na Terra, passando pelos dois polos. Assim, ao contrário do paralelo, todos os meridianos têm a mesma medida. Por isso, a escolha do meridiano de 0 grau teve que ser convencional. Escolheu-se então para isso o início da contagem, o meridiano que passa pela torre do Observatório Astronômico de Greenwich, que é uma localidade da área metropolitana de Londres, capital da Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, o Ocidente e o Oriente. A partir dele, que corresponde a 0 grau, podemos traçar quantos meridianos quisermos, até o limite de 180 graus, tanto para o oeste quanto para o leste, o que totaliza 360 graus da circunferência ao lado do número meridiano, que vai à indicação leste ou oeste. Corte: hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Paralelos:
Divisão dos paralelos. Agora vamos ver um pouco melhor latitude e longitude. Latitude e longitude. Latitude é afastamento medido em grau da linha do Equador, um ponto qualquer da superfície terrestre. Ele vai de 0 a 90 graus, pode ser norte ou sul. Longitude é o afastamento medido em grau do meridiano de Greenwich a um ponto qualquer da superfície da Terra. Ele vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Zonas de iluminação. Denominamos de zonas climáticas porque o clima não é simples resultado da maior ou menos exposição de raios solares. Geógrafos com maior rigor referem à denominação de zona de iluminação, diferença de temperatura que se verifica no Equador aos polos, e é resultante da inclinação dos raios solares nas áreas próximas aos polos, onde a curvatura da Terra é mais acentuada. O raio do Sol se distribui por uma superfície maior, determinando menor concentração de calor. Nas baixas latitudes, próximas ao Equador, os raios solares tocam perpendicularmente à superfície do planeta, determinando maior concentração e, consequente, maior aquecimento. Temperatura média se verifica na média de latitude, entre o trópico e os círculos polares. Então, teremos zonas tropical, temperada, do norte e temperada do sul. Zona glacial, ártica e antártica. Portanto, zona tropical ou tórrida ou de baixas latitudes, situada entre os trópicos. Zona temperada do norte ou de média latitude, situada entre o Trópico de Câncer e o Círculo Glacial Ártico. Zona temperada do sul ou médias latitudes, situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Glacial Antártico. Zona glacial ártica ou de altas altitudes, situada ao norte do Círculo Glacial Ártico. Zona glacial antártica ou de altas latitudes, situada ao sul do Círculo Glacial Antártico. Também vamos um pouquinho da cartografia. Um pouquinho sobre a cartografia. Cartografia é a ciência, a arte de expressar graficamente a superfície da Terra. É a ciência porque essa expressão gráfica, para alcançar exatidão satisfatória, procura um apoio científico que se obtém pela coordenação de determinados astronômicos e matemáticos, como topográficas e geodésicas, e arte quando se subordina às leis estéticas da simplicidade, clareza e harmonia, procurando atingir o ideal artístico da beleza. No histórico, vamos destacar Hiparco. Hiparco, que viveu em 160 a 120 a.C.
utilizou pela primeira vez método astronômico para a determinação da posição da superfície da Terra e deu a primeira solução do problema relativo ao desenvolvimento da superfície da Terra sobre um plano, idealizando a projeção cônica. Todo o conhecimento geográfico e cartográfico da Grécia Antiga se condensa na geografia. Cláudio Ptolomeu. A geografia na Grécia Antiga se condensa na geografia do astrônomo e geógrafo grego Cláudio Ptolomeu de Alexandria, que viveu de 90 a 168 depois de Cristo. Sua extraordinária obra em 6 volumes ensina os princípios da cartografia matemática, das projeções e os métodos de observação astronômica. A extraordinária revolução na cartografia começou no século XV. O advento da agulha magnética permitiu a exploração dos mares, intensificou-se o comércio para o leste, teve início a epopeia do descobrimento portugueses, ressurge a época de Ptolomeu. Gutenberg inventa a imprensa, é fundada a Escola de Sagres. O século XIX merece especial destaque na história da cartografia náutica do Brasil. Portanto, Escola de Sagres, que era uma escola geográfica, né? No tempo do descobrimento. O século XIX merece especial destaque na história da cartografia náutica do Brasil, porque nesse século teve início o levantamento hidrográfico do litoral brasileiro. No século XX, a grande revolução da cartografia é determinada principalmente pelo emprego da aerofotogrametria e pela introdução da eletrônica no instrumental necessário dos levantamentos. Hoje, a cartografia contemporânea procura entender o surto do progresso verificado em todos os ramos de atividade humana, característica principal do século atual, que tem por finalidade uma produção em massa no menor tempo possível e com precisão cada vez maior. Forma da Terra. Sendo o problema fundamental da cartografia, a representação gráfica da superfície da Terra torna necessário conhecer a forma da superfície da Terra. A ideia de esfericidade da Terra nasceu na Grécia Antiga, e no tempo de Ptolomeu a sua forma já era admitida como sendo esférica. Posteriormente, durante a Idade Média, a superfície da Terra voltou a ser considerada como plana, prevalecendo essa ideia até o ressurgimento da obra de Ptolomeu e a subsequente era dos descobrimentos no século XV, quando a representação da superfície da Terra reverteu a forma esférica. No fim do século XVII, Newton lançou a ideia de achatamento da Terra, em virtude do seu movimento de rotação, dando origem a uma série de pesquisas geodésicas que permitiram, com os resultados obtidos pelas expedições procedidas pelos franceses no século XVIII, adotar para a Terra a forma de elipsoide, achatado segundo a linha dos polos.
medições da geografia mais precisas, realizadas no século passado e no início desse século, eliminaram totalmente a hipótese de ser a forma da Terra um elipsoide geometricamente regular. Ao contrário, geodesicistas chegaram à conclusão de que a forma da Terra era extremamente regular. Surgiu então a concepção do geóide para a forma da superfície teórica da Terra. Esse geóide seria o sólido formado pela superfície do nível médio do mar, supostamente prolongado através dos continentes. Vamos destacar agora mapas e cartas. Mapas e cartas. A palavra mapa teve origem na Idade Média e era empregada exclusivamente para designar representações terrestres. Depois do século XIV, os mapas marítimos passaram a ser denominados cartas, como por exemplo a chamada Carta de Maria dos Portugueses. A distinção entre mapa e carta é tanto convencional e subordinada à ideia de escala, notando-se, entretanto, certa preferência pelo uso da palavra carta. Na realidade, o mapa é apenas uma representação ilustrativa e pode perfeitamente se considerar um caso particular de carta. Mapa é a representação da Terra no seu aspecto geográfico, natural ou artificial, que se destina a fins culturais ou ilustrativos. O mapa, portanto, não tem caráter científico especializado. É geralmente construído em escala pequena, contribuindo no território mais ou menos extenso. Carta é a representação dos aspectos naturais ou artificiais da Terra, destinada a fim prático da atividade humana, permitindo a avaliação precisa de distância, direções, localização geográfica de pontos, áreas e detalhes. É, portanto, representação similar ao mapa, mas de caráter especializado, construído com uma finalidade específica, geralmente em escala grandes. A palavra agora é mapeamento. Mapeamento, conjunto de operações de levantamento, construção e produção de cartas de determinado projeto. Classificação dos mapas e cartas. Cartas topográficas, que são geográficas, são confeccionadas mediante o levantamento topográfico regular ou compilada de cartas topograficamente existentes, que inclui os acidentes naturais e artificiais, permitindo facilmente a determinação de altitudes. Cartas planimétricas, também geográficas. É o mesmo que carta topográfica, entretanto não faz parte de sua característica fundamental, a representação da altitude, podendo até omiti-la. A carta geográfica, quando construída em escala pequena, da ordem de 1 para 1 milhão, representa a superfície da Terra em seus aspectos físicos e culturais, para fins ilustrativos. Pode ser também denominado mapa. Cartas cadastrais e plantas são aquelas geralmente confeccionadas em escala grande, usadas para mostrar limites verdadeiros, uso das propriedades, podendo omitir elevações de detalhes naturais ou artificiais desnecessários. Cartas aeronáuticas são as representações da superfície da Terra com sua cultura e relevo, de maneira a satisfazer especialmente a necessidade da navegação aérea. Carta náutica são as que resultam do levantamento dos mares, rios, canais e lagos navegáveis e que se destinam à segurança da navegação. Cartas especiais são as cartas, mapas ou plantas em qualquer escala que geralmente são preparadas para fins específicos.
Cartas geológicas são as que representam as características de distribuição geográfica dos componentes da crosta terrestre. Cartas geomorfológicas são as que representam as formas do relevo terrestre e sua estrutura. Cartas meteorológicas são as que mostram a classificação climática e as que, em serviço contínuo, diário e sistemático, mostram os dados meteorológicos observados simultaneamente em vários lugares e alterações progressivas nas condições do tempo. Cartas de solo são as que identificam e classificam os diversos tipos de solo e sua distribuição geográfica. Cartas de vegetação são as que representam as características da distribuição da cobertura vegetal. Cartas de uso da terra são as que representam a classificação e distribuição geográfica dos diversos usos que está sujeita à superfície da terra. Cartas geofísicas são as que representam as características de distribuição geográfica dos fenômenos físicos que ocorrem na terra. Representação dos aspectos físicos e humanos nos mapas. Aspectos que apresentam, em linhas, característica dominante linear, como as ferrovias, estradas, rios, canais, fronteiras, etc. Aspecto que pode ser ordenado conforme determinado intervalo, linhas que indicam o valor, sua intensidade para altitude, temperatura, precipitações atmosféricas, densidade de população, de produtividade, etc. As isolinhas unem as pontas de igual valor relativo ao fenômeno que está sendo representado. Conforme o aspecto mapeado, recebe nomes diferentes. Isóbaras, isoterma, isoípsa, isogeta, isóbata, isobárica, isoígra. Isóbara, a mesma pressão. Isoterma, linha que une os locais de igual temperatura. Isoípsa, linha que une os pontos de igual altitude, acima do nível do mar. Isoeta, linha que une os pontos de igual precipitação. Isóbata, linha que une os pontos de igual profundidade abaixo do nível do mar. Isobárica, linha que une os pontos de igual pressão. Isoígra, linha que une os pontos de igual umidade. As cores também são utilizadas conforme determinadas as convenções. Convencionais podem ser planimétricas, quando representa aspecto localizado na superfície terrestre. Altimétrica, quando indica a altitude e profundidade de uma região. As cores planimétricas básicas são preto, vermelho, azul e o verde. A cor preta é utilizada para indicar localidade, cidade, casa, vila, etc. Limite político, internacional, interestadual, intermunicipal. Limite de área, tipo de vegetação, de solo, de plantação, etc. Estrada de ferro. A cor vermelha é usada para indicar estrada de rodagem, corrente marinha, quente e as frentes quentes. A cor azul é utilizada para indicar aspecto relativo com a presença de água, tais como oceanos e mares, rios e lagos, pântanos, correntes marinhas frias e frentes frias. A cor verde é indicativo de vegetação e dos campos de cultivo, muito comum no planisfério e nos mapas encontrados nos atlas. As cores batimétricas são usadas para representar a profundidade das águas oceânicas e continentais. No caso azul, sendo que a tonalidade mais clara para o mais escuro indica a profundidade cada vez
maiores. As curvas de nível na representação do terreno em carta topográfica. Curva de nível são linhas que unem pontos do terreno com a mesma altitude. Quando desenhado no perfil de relevo, permite a prática de terraceamento agrícola para proteger o solo da erosão, já que os degraus fazem com que diminua a velocidade de escoamento superficial da água. Vista em planta permite a visualização tridimensional do terreno. Quanto maior a declividade do terreno, maior a aproximação entre as curvas. Quanto menor a declividade, maior o afastamento entre elas. Divisão do Brasil segundo a geografia. O Brasil esteve dividido em capitanias hereditárias, governo geral, monarquia e república. Capitanias hereditárias durou de 1534 a 1548. Governo geral de 1549 a 1808. Monarquia de 1822 a 1889. República proclamada em 1889 e teve a Constituição em 1891. A Federação Brasileira. O Brasil é organizado pela República Federativa em 27 unidades, 26 estados e um Distrito Federal. As leis partem da União. Os estados não possuem direito de ter decisões próprias com a legalização do aborto ou de pena de morte. Não existe liberdade para cada escola escolher seu currículo escolar. A arrecadação de impostos é maior pela União, cerca de 52%. Organização regional do Brasil. Região é uma área em que os aspectos naturais, históricos, culturais e socioeconômicos relacionam-se de maneira característica e lhe confere uma individualidade em relação às demais. A divisão regional do Brasil. Regionalização, divisão do espaço geográfico em regiões, em partes menores. Na região, o aspecto natural, cultural, socioeconômico interagem. O estabelecimento de regiões pode ter objetivo ou finalidade diferente. Administrativo, levantamento de dados estatísticos, planejamento e para estudo de áreas. No Brasil foram estabelecidas diferentes formas de divisão regional. A divisão regional pelo IBGE. O Brasil foi dividido em Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Divisão dos estados por regiões. No Norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Portanto, essa é a divisão regional. São dados fundamentais, mas muito importantes ao conhecimento. As capitais dos estados: Acre, Rio Branco, Alagoas, Maceió, Amazonas, Manaus, Amapá, Macapá, Bahia, Salvador, Ceará, Fortaleza, Espírito Santo, Vitória, Goiás, Goiânia,
Maranhão, São Luís, Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Minas Gerais, Belo Horizonte, Pará, Belém, Paraíba, João Pessoa, Paraná, Curitiba, Pernambuco, Recife, Piauí, Teresina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, Natal, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Santa Catarina, Florianópolis, São Paulo, Sergipe, Aracaju, Tocantins, Palmas, Distrito Federal, Brasília. Portanto, os estados estão divididos em região por características. Voltando a lembrar, Norte, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sudeste, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Sul, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Da geografia, vamos para outras teorias, né? Teorias. Charles Darwin e adaptação. O termo adaptação possui dois significados em biologia evolutiva. O primeiro refere-se à característica que aumenta a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos que a possuem. Por exemplo, acredito que as asas são adaptações para o voo. A teia de uma aranha é uma adaptação para a captura de insetos voadores e assim por diante. O segundo significado refere-se ao processo pelo qual essas características são adquiridas, ou seja, mecanismo evolutivo que as produzem. Biólogos consideram um organismo bem adaptado a um determinado ambiente quando é possível imaginar, ou ainda melhor, medir a performance de um organismo minimamente diferente do anterior, que se reproduz ou sobrevive com a menor eficiência do que esse no mesmo ambiente. Ou seja, a adaptação é um conceito relativo. Para compreender a adaptação, os biólogos devem comparar a performance do indivíduo da mesma espécie ou de espécie diferente que diferem de si em determinada característica. Por exemplo, para investigar a natureza adaptativa de teias de aranha, podemos tentar determinar a eficiência de captura de insetos, comparando teias feitas por indivíduos de uma mesma espécie, mas que possuem pequena diferença em suas conformações. Podemos também medir modificações existentes nas teias dessa espécie em diferentes situações. A partir desses dados, será possível compreender como alterações na estrutura da teia podem influenciar a sobrevivência e o sucesso reprodutivo dos indivíduos que a teceram. A evolução desde Darwin. Quando propôs a teoria da seleção natural, Darwin não possui exemplo de seleção que estivesse operando na natureza. Havia baseado seus argumentos nos resultados observados na seleção de espécies domesticadas. Desde o tempo de Darwin, muitos estudos têm sido desenvolvidos sobre a ação da seleção natural. Sabemos atualmente que a evolução biológica consiste na modificação de composição genética de uma população ao longo do tempo. Darwin compreendeu a importância da hereditariedade para sua teoria, mas deixou em si qualquer modelo de herança genética. Entregou muito tempo na tentativa de desenvolver uma teoria de hereditariedade. No entanto, foi incapaz de descobrir as leis que governam a herança genética e, apesar de ter acesso ao trabalho de Gregor Mendel, aparentemente Darwin leu os trabalhos de Mendel. Não foi capaz de compreender o significado desses estudos. Felizmente, por volta de 1900,
Darwin redescobriu as publicações de Mendel e começou a pavimentar um caminho que desembocaria no desenvolvimento de genética de populações, um campo que fornece grande sustentação para sua teoria. O geneticista das populações aplicadas às leis de Mendel a populações inteiras de organismos. Ele estuda variações entre específicos com o objetivo de compreender os processos que resultam em alterações evolutivas na espécie ao longo do tempo, assunto que veremos em genética de populações. Fatos relevantes. Apesar de ter oferecido uma explicação inadequada para a evolução da espécie, Lamarck foi essencialmente as ideias evolucionistas. Ele chamou a atenção para o fato de que o meio ambiente e a adaptação a ele são as que impulsionam a transformação das espécies. Percebe que tanto para Lamarck como para Darwin o ambiente tem um papel importante. Para Lamarck o ambiente provoca e determina, induz as variações. Para Darwin, a variabilidade é a própria do ser vivo, apesar de mesmo desconhecer os mecanismos que promovem a variabilidade, o ambiente apenas seleciona a variação mais adaptativa. Teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Darwin não soube explicar satisfatoriamente as causas da variabilidade. Com a redescoberta dos trabalhos de Mendel sobre a genética e a descoberta das mutações por Hugo de Vries, as causas de variabilidade puderam ser finalmente compreendidas. Com base no trabalho de vários cientistas, na década de 30 e 1940, como Ronald Fisher, Haldane, Sewall, White, Theodore Ehrlich, ideias genéticas foram acrescidas ao conceito evolucionista de seleção natural. A evolução modernamente explicada dentro da teoria sintética da evolução, o neodarwinismo. Para ele, as causas da variabilidade são as mutações e recombinação genética. Portanto, mutações são as fontes primárias da variabilidade, uma vez que elas promovem o surgimento de novos genes e, assim, de novas características. É importante se ter em mente a ideia de que mutações ocorrem completamente ao acaso, sem efeito previsível. Por esse motivo, a ideia de escala natural que Lamarck usava não faz sentido. O ser vivo não evolui propositalmente. A evolução não conduz necessariamente ao aumento de complexidade ou ao aperfeiçoamento da espécie. Com as mutações, dão início a todo o processo evolutivo. A evolução acaba por ser um processo casual. A seleção natural apenas seleciona as mutações que aperfeiçoam a capacidade de adaptação ao meio, e por isso as mutações de efeito normalmente são excluídas da população por competição com indivíduos normais. Recombinação genética implica em mecanismo capaz de espalhar os genes surgidos por mutações ao longo da população, mas não cria novos genes ou características. A única maneira de fazer isso é através de mecanismos de reprodução sexuada. Qualquer mecanismo que envolva a transferência de genes entre indivíduos deve ser considerado recombinação genética. Processo com meiose, devido à segregação de cromossomos homólogos, a fecundação são os mais comuns dentro do mecanismo de recombinação gênica. Além disso, mecanismos de reprodução em bactérias como conjugação, transdução, transformação também são recombinações genéticas. Assim, os neodarwinistas apontam a mutação e as combinações gênicas como eventos aplicativos de variabilidade, onde por meio da seleção natural o indivíduo potencializa suas capacidades reprodutivas, uma vez que estarão adaptados à sobrevivência. Em 1844, Darwin escreveu um ensaio sobre a seleção natural, a origem das espécies, mas apesar do incentivo de colegas, não os publicou. Preferiu primeiro obter mais evidência para a sua teoria. Darwin recebeu o impulso definitivo para expor suas ideias em 1858 ao receber uma carta de Alfred Russel Wallace, que estava estudando a fauna e a flora do arquipélago malaio. Nessa carta, Wallace pedia a Darwin que analisasse o manuscrito anexo no qual expunha a teoria da seleção natural, praticamente idêntica à sua. Inicialmente, Darwin ficou desanimado, acreditando que havia sido antecipado por Wallace.
mas o extrato do Tratado de 1844 e o manuscrito de Wallace foram apresentados à Linnean Society de Londres em 1 de julho de 1858, simultaneamente, e assim o crédito da ideia foi concedido a ambos. Darwin decidiu então trabalhar rapidamente para terminar o seu livro intitulado A Origem das Espécies, a qual foi publicado no ano seguinte. Apesar de ambos os estudiosos terem concebido a seleção natural independentemente, Darwin desenvolveu suas ideias primeiro, e seu trabalho apresentou uma discussão e argumentação justificativa do conceito bastante completo, razão pela qual a seleção natural é mais diretamente associada a seu nome. Os fatos utilizados por Darwin no desenvolvimento de sua teoria de evolução por seleção natural eram conhecidos da maioria dos biólogos da sua época. O que diferenciou Darwin dos demais foi sua percepção da existência da correlação entre esses diferentes fatos conhecidos. Por exemplo, percebeu que a população de toda a espécie possui capacidade de aumentar o número de indivíduos de forma exponencial. Para ilustrar essa situação, ele usou o seguinte exemplo. Suponhamos que existam 8 pares de pássaros, casais, e apenas 4 desses reproduzem anualmente, produzindo apenas 4 filhotes cada, e que esses, por sua vez, irão procriar seguindo essa mesma taxa. Assim, ao final de 7 anos, o período de vida bastante curto, se considerar a possibilidade de morte violenta de qualquer um dos pássaros, dos 16 indivíduos originais, teremos uma população constituída por 2.048 pássaros. Taxa de aumento populacional tão alta, no entanto, são raramente observadas na natureza. Assim, Darwin pôde perceber que a taxa de mortalidade nessa mesma população deveria ser alta. Sem a ocorrência de alta taxa de mortalidade, mesmo populações de espécies com baixíssimo nível de reprodução rapidamente chegaria a tamanhos enormes. Também observou que, apesar de os filhotes semelharem-se a seus parentes, a prole da maioria dos organismos não é idêntica a nenhum dos genitores. Sugeriu que pequena diferença existe entre os indivíduos, que poderiam afetar significativamente a sobrevivência de um dado indivíduo e o número de filhotes que ele produziria. Chamou esse sucesso reprodutivo diferencial dos indivíduos de seleção natural. A seleção natural é o resultado tanto de sobrevivência diferencial quanto de capacidade reprodutiva diferencial dos indivíduos. Darwin deve ter utilizado o termo seleção natural porque estava familiarizado com a seleção artificial praticada por criadores de animais e melhorias de plantas. A observação de plantas cultivadas e animais domésticos foi de extrema valia para seu estudo sobre a natureza das variações. Darwin criava pombos, estava ciente da extraordinária diversidade de cores, tamanhos, formas e comportamentos que poderiam ser obtidos quando se selecionava os pombos a serem cruzados. Reconheceu e estabeleceu o paralelo, aproximando significativamente o processo usado na seleção de plantas cultivadas e animais domésticos e a seleção que ocorria na natureza. Darwin apresenta seu argumento relativo à seleção natural em seu livro A Origem das Espécies. Como pode ser questionado os esforços que cada indivíduo deve depender para alcançar sua subsistência em qualquer modificação ínfima de estrutura. Hábito ou instinto deixa-os mais adaptados às novas condições, dando-lhe maior vigor e saúde. Na diversidade, ele terá uma melhor chance de sobrevivência e assim ocorrerá com os descendentes que herdarem essa modificação. Mesmo sendo o menor detalhe, lhe dará maior chance. Essa declaração escrita há mais de 100 anos permanece como excelente expressão da ideia de evolução por seleção natural. Desde que Darwin escreveu as palavras acima, os biólogos têm desenvolvido conhecimento muito mais profundo das bases genéticas das modificações evolutivas e têm organizado uma rica gama de exemplos de seleção natural em ação. Muito antes de os mecanismos de evolução serem entendidos, algumas pessoas imaginavam que organismos mudavam com o passar do tempo e que haviam evoluído de outros já extintos na Terra. Por volta de 1760, o naturalista